Olá, sejam todos bem-vindos ao Geladeira Podcast. Meu nome é Ariela Dutra, eu sou nutricionista e host desse podcast. E antes de iniciar esse episódio, eu quero convidar você para se inscrever nos nossos canais. Então, lá no YouTube, você tem um canal de cortes com os melhores momentos de cada episódio e o canal oficial, onde você vai assistir os episódios na íntegra, que também estão no Spotify em áudio e vídeo. Afinal, esse é um videocast. Você também tem o Instagram do Geladeira e o TikTok para assistir os melhores cortes e dar muita risada, aprender, se entreter, entender um pouco mais sobre a vida e o que tem na geladeira das pessoas. Eu também fiz um teste de rastreamento de hábitos para você testar os teus hábitos e entender como é que está a tua rotina. Esse teste está disponível e é gratuito, ele está disponível no QR Code aqui na tela ou no link da descrição desse episódio. Então, fica à vontade, testa os teus hábitos, depois me conta como que tá a tua rotina, se você está evoluindo nesse processo, nessa jornada, e conta com a gente para ir evoluindo, se inspirando nas histórias e nas geladeiras da galera, né? Hoje eu vou conversar aqui com uma pessoa, então ela é uma nutricionista holística, naturóloga e autora dos livros Naturalmente Low Carb e Manual da Gestação Saudável. Seja bem-vinda, Luana Zappellini. Muito obrigada. Prazer estar aqui, Ari. Obrigada pelo convite. E vamos que vamos, né? Lu, muito obrigada por ter vindo, aceitado o convite aí de abrir a tua geladeira, né? Vamos abrir, vamos ver o que tem aí dentro. Ai, Lu, muito legal essa ideia que você trouxe de me apresentar esses livros que você escreveu, né? Eu gostaria de saber um pouco mais disso. E sempre que eu trago um nutricionista aqui, às vezes as pessoas pensam assim, lá vão elas falar a língua do nutricionistês, né? Só que a ideia do Geladeira, Lu, é contar a tua história de vida, né? Então, assim, o que tinha na geladeira da Luana lá quando era criança? Como que foi o teu processo, né? Para escrever 2 livros sobre alimentação saudável e ter um estilo de vida que você tem hoje, né? Quando eu te conheci, eu assisti uma palestra tua agora recentemente e eu gostei muito de tudo que tu trouxe, porque tu trouxe algo além da alimentação. Algo que vai além de simplesmente nutrir o corpo físico, que não é tão simplesmente assim, já é bem, bem complexo e grandioso, né? Mas algo além disso, que é nutrir o corpo também energético, né? Etérico. Então, assim, eu me identifico muito com a tua linha de pensamento. Mas claro que o Geladeira não é uma caixa de eco. Eu trago várias visões aqui, né, sobre alimentação. Mas eu queria escutar um pouquinho a tua. Como que era a Luana lá na infância? Bom, gente, ontem eu ainda estava falando sobre isso, tá? Com uma amiga. Eu falei, se eu me transformei no que eu sou hoje, comparado ao que eu era antes, eu acho que todo mundo pode se transformar. Porque muitas pessoas pensam, né? Ah, mas ela já tinha essa alimentação saudável antes. E eu fui uma criança que eu só comia besteira. Só comia fast food. Só. Eu não comia frutas, eu não comia verduras. Eu tinha aquela alimentação bem pobre em nutrientes, tá? Eu não comia feijão, era um trabalho. Eu lembro a minha mãe empurrando o feijão goela abaixo, porque eu não gostava de nada que era saudável. Salada, então, nem pensar. E até que com 15 anos, parece que a chave virou. Eu fui fazer yoga com 15 anos. Bem novinha, né? Fui fazer yoga e aí lá eles falaram, né? Ah, seria melhor não comer carne. Ali foi o meu primeiro contato com esse estilo de vida, assim. Eu cheguei em casa, mãe, eu não vou mais comer carne. Ela, como assim? Não vou mais comer carne bovina. E desde esse dia, desde os meus 15 anos, eu nunca mais comi carne bovina. E aí, a minha mãe sempre participou, assim, de grupos de meditação. E ela me levava nesses grupos de meditação. Com 15 anos, fui indo. E aí, a minha consciência já foi se expandindo. Aí, ela me levou a fazer curso de reiki junto com ela. Com 15 anos, pensa. E aí, lá fui eu. Não comia carne, reikiana, com 15 anos. Os livros que a gente lia era só de regressão, de terapias holísticas. Era só desse universo, que era muito pra frente. Quando a gente falava isso com outras pessoas, era bruxaria. Sim. E aí chegou perto da época do vestibular. O que eu vou fazer? Eu pensei, ou vou fazer nutrição ou psicologia. Aí a minha mãe veio. Luana, tu viu que abriu um curso de naturologia? Tinha acabado de abrir. Cara, filha de bruxa, entendeu? Bruxinha não tem escapatória. Exatamente. Minha mãe é bruxoila. Na verdade, tudo que ela queria era ela fazer esse curso de naturologia, tá? Ela é dentista, homeopata, fazia bioenergética, então ela era uma dentista mais holística também, tá?
Sim. E aí ela queria muito fazer esse curso de naturologia, ela passou para mim, né? Ela assim, olha só tudo aquilo que a gente ama, cristais, aromaterapia, todo o nosso universo. Daí eu olhei, nossa, é isso, vou fazer naturologia. Aí fiz. É uma graduação, para quem não conhece, uma graduação de 4 anos e meio, onde a gente estuda o ser humano de uma forma realmente holística. Então a gente estuda toda a anatomia, toda a fisiologia, também a parte energética. Pensa, há 20 anos atrás, eu estudando física quântica na grade curricular. Então era Nossa. algo muito surreal, muito para frente. E a gente também estudava psicologia. Então tudo isso a gente estudava o ser humano como um todo, para a partir daí tratar ele de uma forma natural. Com o quê? Com óleos essenciais, com fitoterapia, com cromoterapia, de uma forma totalmente natural, integrada, e também com alimentação saudável. A gente tinha uma disciplina que o nome era trofoterapia, que é a terapia através da alimentação. Então, ali, ela explicou, eu nunca me esqueço, primeiro dia de aula, acho que eu falei na palestra, né? Ela colocou um documentário, A Carne é Fraca. Ah, sim. A partir dali, eu que já estava buscando ter uma alimentação cada vez mais saudável, mas o meu saudável era comer pão integral com ricota e peito de peru, né? Sim. Eu não comia carne bovina, mas isso era o meu saudável. E um monte de ovo o dia inteiro. E quando ela colocou esse documentário, ali eu falei, meu Deus do céu, eu não vou mais comer nenhum animal. Eu não vou mais comer nenhuma carne. E aí eu me tornei vegetariana sozinha ali. Com que idade, mais ou menos? Ali eu devia ter uns 18 anos. 18, 19. 3 anos até realmente excluir todos os animais do prato. Mas depois eu voltei. Eu parei ali e aí eu assim, eu não quero mais. Porque eu já não comia carne bovina, né? Mas eu assim, não vou comer nem mais peixe, nem frango, nem nada. Aí tá. Parei. E aí, o que acontece? Não soube fazer direito, né? Essa transição, como acontece com a maior parte das pessoas. Por isso, hoje, esse é o meu trabalho. Eu faço essa transição de uma forma correta, porque eu não fiz de forma correta. Então, eu desisti do vegetarianismo por não saber. E aí, claro, eu fiquei cansada, fiquei com anemia, né? Acabei perdendo massa muscular. Aconteceu tudo o que acontece com as pessoas que tentam fazer a transição sozinhas, né? Sim. E aí, eu acabei voltando a comer peixe e ovo. E o frango, eu já não queria muito, eu fiquei um bom tempo, fiquei alguns anos sem consumir o frango. E aí depois, quando eu conheci meu marido, ele, ai, mas você não come nada, nananã. Voltei a comer o frango e depois de alguns anos eu resolvi parar. Excluir, que você falou nos últimos 3 anos, né? Ô, Não, Lu, o frango faz 5 anos já. Que Eu excluiu. comia só peixe e ovo, né? Antes. Hoje você tem uma alimentação totalmente vegetariana estrita. Totalmente. Tá. Como que foi esse processo, né? Que as pessoas falam, ai, mas como que eu vou fazer isso? Muitas pessoas que chegam, né? Que querem, né, a consulta e falam, eu quero fazer essa transição de uma hora para outra, da noite para o dia. E é muito difícil. Eu falo que meu processo levou 23 anos. Sim. E é isso. Então, o que acontece? 23 anos, não mais, né? Enfim. Mas aí, o que acontece? As pessoas, elas acham que é assim fácil, e não é. Então, muitas vezes, elas se frustram porque elas não conseguem seguir. Sim. E é todo um processo. Então, eu senti um chamado do meu corpo. Não foi assim, ai, eu não quero nunca mais e agora eu parei e acabou. Não. Quando eu realmente decidi parar, é porque eu senti uma conexão do meu corpo. Eu me trabalhava muito energeticamente, muito emocionalmente, até porque eu fiz a naturologia, foi um autoconhecimento para mim, foi uma terapia para minha vida, foi uma expansão de consciência para mim. E a alimentação fez parte desse processo, que a alimentação tem total relação com a nossa espiritualidade e com a nossa expansão de consciência. Total relação. Então, foi algo natural. Eu falei, não vou mais comer o frango, e não vou isso, não vou aquilo. E foi indo aos pouquinhos. Até que chegou num dado momento que eu me tornei nutricionista. Fui fazer nutrição, né? E aí, eu tinha, o quê? Dermatite. Já eras vegetariana? Não. Nessa época, eu tinha voltado... Quando eu comecei a fazer o curso de nutrição, eu já tinha voltado a comer... Que eu já tinha conhecido meu marido. Tinha voltado a comer frango. E estava consumindo ovo e peixe. Sim. Era isso, tá? Mas antes da gente, só te interrompendo pra gente não perder a linha do pensamento. Antes da gente entrar nessa parte da graduação, lá na tua infância, você tinha uma alimentação muito ancorada no que a tua mãe te oferecia. E ela já era uma mãe bastante holística. Que já cuidava muito de ervas, especiarias e uma alimentação bastante viva. Sim. Sempre foi.
Sempre. A minha mãe, ela sempre buscou, assim, ela não tinha uma alimentação, ela não tem, né, hoje uma alimentação à base de plantas, mas ela sempre buscou o que seja mais saudável pra gente. E Sim. ela sempre foi muito de fazer essa alquimia na cozinha, de criar, misturar uma coisa aqui, outra ali. E eu sempre, desde criança, eu tenho as imagens de eu com ela na cozinha, Sim. junto ali tentando aprender. E ela nunca seguia a receita. Ela pegava, o que que temos na geladeira? Vamos criar uma receita. Nossa, essa sou eu na vida. E aí essa Eu sou eu na odeio vida. seguir receita. Eu também, eu não consigo. Por isso que eu não faço doce, né? Porque doce precisa de receita certinha. Eu sou muito mais de salgado. É muita loucura. E aí começou, porque eu também não falei, mas faz 12 anos que eu dou curso de culinária. Eu dava curso de Sim. culinária antes todo mês, e aí agora eles estão mais espaçados, também fiz os cursos online, mas ainda continuo, né, dando esses cursos, Aham. ensinando as pessoas a essa alimentação prática e saudável. Então eu ensino elas a fazerem a sua própria comida, que seja de uma forma muito simples, que é a maneira como eu faço. Eu cozinho todos os dias em casa, café da manhã, almoço, lanche, jantar. Então, de uma forma muito simples, e eu sempre mostro ali no Instagram, olha só, gente, é isso, aquilo, mistura e acabou. E é assim que eu vou Não inventando. tem muito pré-preparo e Não. tal, né? Se Isso é tiver muito isso, legal, porque isso traz a praticidade, a visão de Uhum. que é possível, né? Porque as pessoas pensam que, tipo, você ter uma alimentação saudável é super complexo, assim, né? Tipo, Exatamente. tem que descascar, tem que picar, tem que botar de molho, tem que esperar 12 horas e lá. Exatamente. E não é bem assim. Mas, Lu, ali na infância, vocês nasceram onde? Em Floripa, Em Floripa. Manezinha. Você é Aham. filha única? Eu tenho um irmão. Ah, Tenho um tá. irmão mais Eram novo. vocês dois. Na verdade, ele tem 8 anos de diferença, né? Então, eu fiquei por um bom tempo, até 8 anos, filha Sendo única. filha única. Aham. Sim. E daí, então, a tua mãe foi sempre inclinada para essa visão mais holística. E depois você foi se aprofundar, né, nessa visão holística. Quando a gente fala essa palavra holística, né, o que vem na cabeça da maioria das pessoas? É holístico, é místico. É, E muitas vezes é não científico. exatamente. Esse é um ponto que hoje eu venho cada vez mais dissolvendo e trazendo. Eu fiz um curso de formação de yoga também, eu tenho um Uhum. contato profundo com yoga. E dentro do meu estudo do yoga, Uhum. eu trouxe vários estudos científicos mostrando, né? Recebi, através do meu curso de formação, várias referências mostrando o impacto da meditação Uhum. na saúde, tanto mental como física, Total. né? Total. Então, assim, a gente começa a ver que esse universo holístico, ele não é, assim, improvável para a ciência. Ele já está sendo cada vez mais comprovado. Ele é né? a ciência, na verdade. Uma das minhas formações, né, eu me formei em coaching, mindfulness e mindful eating, e eu trabalho muito com isso. O que é o mindfulness? É tu ter atenção plena, são meditações específicas que agem a nível inconsciente, que é o que eu sempre falo para os pacientes, né? Sabe quando a gente quer muito mudar e a gente não consegue? Porque a gente acessa apenas 5% da nossa consciência. E o restante 95% é inconsciente. Então, é o nosso inconsciente que comanda na gente. Tá lá embaixo, E nas faz- profundezas. E faz com que a gente se auto-sabote e não consiga seguir um plano alimentar e não consiga mudar. Então, como é que a gente vai alterar esses registros, esses bloqueios? A gente precisa agir no inconsciente. Daí eu utilizo as meditações de mindfulness e os desafios de mindful eating. O que é o mindful eating? É tu comer com atenção plena. Tu prestar atenção desde a hora que tu vai preparar essa comida, desde a escolha, né, dessa comida, em todos os aspectos que essa comida representa e também aonde que tu come, o como tu come, qual que é teu estado emocional diante da comida, né? Como é que tu tá comendo em pé, sentado, tá comendo no celular? Hoje em dia as pessoas estão muito assim, no piloto automático. Então é sair desse piloto automático e fazer escolhas com sabedoria. Então, eu até finalizei uma mentoria ontem. Eu tenho uma mentoria que é o Vida Consciente, que são 28 dias. Na primeira aula, a gente faz toda já fazendo a conexão com o holístico, né? Aham. Então, por que as pessoas saem tão transformadas? Porque na primeira semana, ela é toda voltada para limpar a tua mente, com meditações de mindfulness e os desafios de mindful eating. Claro que eles vão até o último dia, são 28 dias. Cada dia tem um desafio diferente de mindful eating. E eu falo muito da questão do inconsciente, quanto isso nos auto-sabota. Então, é a semana inteira limpando crenças do nosso inconsciente para fazer um detox da nossa mente. A segunda semana é detox físico. Então, a gente entra muito na parte física, eu explico, né, o quanto é importante a gente limpar o nosso organismo por dentro, porque toda cura exige uma limpeza. A gente precisa limpar para curar. Então,
envio o plano alimentar com e-books de receitas super práticas para elas conseguirem fazer esse detox do corpo Praticar. físico. Ok. No terceiro, é sobre frequência vibracional. Tudo nessa vida é energia e é vibração. Então, eu explico o quanto a nutrição vai muito além. A nutrição é tudo aquilo que a gente assiste, ouve, lê, né? Tudo aquilo que a gente coloca para dentro em todos os aspectos. Isso faz a nossa vibração. E a nossa frequência vibracional é o que a gente é. E a gente atrai o que a gente é, não o que a gente quer. Então, se eu quero atrair algo, quero atrair, sei lá, uma vida extraordinária, abundância, eu tenho que ser abundância, eu tenho que estar com uma frequência alta, senão não vai colapsar. Então, eu ensino estratégias para a gente elevar a nossa vibração, para ouvir mantras, ouvir, né, músicas que te elevem, que elevem a frequência da tua casa, para ler coisas boas, né, ler conteúdos, livros que te acrescentem, e para assistir, se for assistir algo na televisão, sair de noticiário ruim, de coisas ruins, porque a nossa mente, ela não consegue identificar, já foi feita uma pesquisa sobre isso, o que é realidade e o que ela está vendo na televisão, que é fantasia. Então, tudo aquilo que a gente está assistindo, a nossa mente entende como se tu estivesse experienciando. Nossa. Olha só, olha que incrível. Buena. Olha isso. Assim, ó, esse ponto que você falou de assistir, né? Eu não assisto televisão mesmo, Aham. eu acho que faz uns 8 anos, talvez. Uhum. Quase 10. TV aberta, assim, né? Mas sim, acompanho as notícias, não sou uma pessoa totalmente alienada. Uhum. Mas filmes, pra mim, eu sou uma pessoa extremamente sensível a filmes. também, Eu eu não não consigo. assisto filme de suspense. Eu também não. Eu não assisto filmes de tragédia. Eu não é que eu nunca assisti, eu já assisti. Uhum. Já passei muito mal. E esse final de semana, Hum. tinha um filme que meu namorado queria assistir, que era um filme antigo, 1984. Uhum. Um filme de uma distopia, né? Que, então, assim, não é real, mas é uma distopia de um futuro da humanidade muito triste. Simplesmente, Eu fico muito mal. eu comecei a chorar no meio do filme. Uhum. Chorar. E falei, cara, eu não consigo mais assistir. Eu tô tendo taquicardia, tô passando mal. Não vai dar pra mim esse filme, não vai dar. Eu sou igual. E sabe o que é isso? Nós somos empatas. São pessoas altamente sensíveis que, se a gente vê algo que nem é realidade num filme, isso choca a gente profundamente. Eu sinto dor física. Uhum. Eu sinto dor Que mal. física. Aham, eu não consigo. Eu não consigo ver nada de tristeza, de ruim. Eu tento me blindar na minha bolha e é isso. E fazer o meu mundo, né, que ele seja feliz e que eu não veja. E eu acho que isso impacta muito a frequência da maioria das pessoas que estão nessa vibração de assistir TV. Exatamente. Tragédia, assalto, violência, mataram não sei quem, sabe? Uhum. E esse tipo de notícia, pra mim, assim, é uma coisa que eu não tenho interesse em saber. Exatamente. Claro, a gente vê os números, a gente acompanha, a gente, né, quer que as coisas não aconteçam, fica, né? Uhum. Mas, não aconteçam, mas assim, é muito importante a gente tentar não ficar fixado nessas notícias, porque isso não vai agregar, não vai fazer a gente evoluir, Não. não vai fazer, a gente não consegue reverter isso diretamente. Só vai fazer a gente ficar na frequência do medo, ficar com mais medo, ficar com mais angústia e baixar a nossa vibração. Então, para que eu vou ficar alimentando isso? Sabe, essa energia de ira, de ódio, de rancor, de medo, para quê? E isso faz com que a nossa frequência caia. E não é por acaso que a mídia só coloca isso. Para manipular as pessoas, enfim, para deixar todo mundo controlado na energia do medo, né? Enfim. Então, o que acontece nesse terceiro dia, né, de terceira semana da mentoria, que é muito através, falo muito da frequência vibracional, quanto tudo isso impacta. Nossa, Então, demais. para a gente assistir coisas boas, ouvir colocar mantras e estar na natureza, que a natureza é a nossa cura, né? Total. Então, vai pisar na grama, vai abraçar uma árvore. Eu sou uma Grounding. abraçadora de árvore. Sim. Então, vai abraçar uma árvore, vai se conectar e vai trazer a natureza para dentro também. Faz uma mini hortinha, coloca umas plantas dentro de casa, coloca uns óleos essenciais. Em vez de usar remédio, vamos substituir por uns óleos essenciais. Em vez de usar um monte de perfume, cosmético artificial, vai usar óleo essencial, que hoje em dia é óleo essencial para tudo, né? Total. E aí eu vou ensinando elas nisso aí, até que para chegar no último dia, na última semana, que é a manifestação de uma nova realidade. Então ela já aprendeu a fazer um detox energético, um detox mental e emocional e um detox físico. E aí ela tá preparada para depois de... tem também sessão de desapego, né? E aí ela tá... De limpeza da casa, limpar as gavetas. Roupas que não...
Assim, ó, Aham. cada semana eu tiro um monte de roupa que eu falo, gente, como é que eu usava isso? Que não é pra mim, deu. Toda vez você faz É. junto com ela os detox e já vai Já vou renovando tirando, tudo. ter uma vida mais minimalista, né? É o que eu Aham. sempre digo, o desapego faz o fluxo da abundância girar. Se Sim. você acumula um monte de coisas, como é que vai chegar mais coisas pra ti? Então a gente tem que sempre fazer isso girar, né? E aí no último dia, que é a manifestação de uma nova realidade. E aí elas já estão com o canal limpo, já desapegaram, já estão purificadas para co-criar uma nova realidade. Aí eu utilizo estratégias, porque sim, nós somos co-criadores da nossa realidade. E a gente atrai o quê? O que a gente é. E o que a gente é de acordo com a nossa frequência vibracional. Então, como elas já limparam tudo, elas vão atrair um novo ser. Elas já começam a ser um novo Estão ser. abertas, né? Então, esse é um ponto, assim. Você atende a maioria mulheres, ou só mulheres? Eu atendo homens também, mas nessa mentoria mais mulheres. Sim. É muito interessante isso da manifestação. Essas palavras são palavras que eu uso bastante, sabe, Lu? Também. Manifestar a realidade, né? Porque às vezes as pessoas não acreditam, elas terceirizam o poder delas de mudança da própria realidade, só que não é viável isso. E essa possibilidade de você perceber que você cocria com outras pessoas o que tem ao redor. Porque às vezes a gente acha mesmo que não tem esse poder, né? E é bem isso, tá? As pessoas, elas não acreditam no seu poder interior. E todas elas têm isso aí. Nós temos um poder dentro da gente, nós temos várias capacidades de alterar a nossa realidade. Só que é isso que acontece. A gente coloca o quê? A culpa no governo, no marido, na família, em todo mundo. Eu sou assim porque minha família era assim, porque meu filho, porque isso e aquilo. Então a gente está sempre. Você é porque você é. Exatamente, a gente está sempre achando um culpado, né, para colocar as nossas frustrações, que tudo depende da gente, do que a gente está fazendo aqui. Então, se eu quero realmente mudar, eu consigo mudar. Então, é só a gente fazer escolhas com sabedoria. Mas como que eu vou fazer essas escolhas com sabedoria? Limpando Tem um essas processo, crenças. né? A gente tem muito lixo tóxico dentro da gente, a nível físico, um monte de lixo tóxico, e também a nível mental, que a mente fica ali, né? Ruminando várias crenças e bloqueios e autossabotagens. Então, enquanto a gente não limpa tudo isso, a gente não consegue dar essa virada de chave. Então, o meu mantra é: toda cura exige uma limpeza. Em todos os aspectos, em todos os níveis multidimensionais do nosso ser. A gente precisa limpar, né? Sabe que eu gosto muito de me conectar com as fases da lua, né? Então eu faço todo mês exatamente um ciclo de limpeza, renovação, manifestação para o mês seguinte. E eu curto muito essa conexão que a gente tem com a lua, né? E para as mulheres que não acompanham ainda as fases da lua, elas influenciam muito, principalmente no ciclo ovariano. Então, eu gosto muito de acompanhar isso. Para mim, é onde eu me conecto tanto com a natureza como com o que está acontecendo internamente, assim. Eu vejo nitidamente, mas foi um processo longo para mim também. Eu acho que já faz uns 4 anos que eu uso a mandala lunar, não sei se você... conheço, maravilhosa. Então eu faço uma legenda. Eu até falando pro Luiz Paulo, né, meu namorado, falou, cara, minha legenda tá cada vez mais profi, entendeu? Que antes era só uma pintadinha ali e tal, agora já tô cheia de legenda, de símbolo, não sei o que tal no negócio. Mas é legal, porque a gente vai se conhecendo e entendendo as oscilações que estão muito conectadas com a natureza. Eu acho que isso é uma coisa que quem está iniciando esse processo de autodesenvolvimento, de autoobservação, de perceber as suas responsabilidades sobre a sua realidade, ajuda muito a conectar. Porque quando você olha principalmente para o teu ciclo menstrual, para como que tá, né, as tuas fases internas e as tuas emoções, você começa a perceber que no céu também, né? Acontece isso. Nós somos a natureza, né? Nós somos feitos das mesmas partículas das estrelas. Nós somos a natureza. Então, tá tudo interligado. Então, tudo que eu vivo vai impactar na natureza. Tudo que eu como impacta na natureza, impacta no meio ambiente. Total. E a natureza impacta na minha saúde. Então, tá tudo interligado. Nós somos uma coisa só. E por que, né, a gente pensa, hoje em dia, uma visão tão limitada, que a natureza é separada da gente? Não é. Nós somos a natureza. Não. Né? Então, é muito louco isso. E o que tu falou sobre o autoconhecimento. O autoconhecimento é a chave, não é o conhecimento nos liberta, é o autoconhecimento nos liberta. Não adianta conhecer vários livros e não conhecer a si mesmo. Né? Exatamente. Teorias. Exatamente. Muitas vezes a gente está voltado para fora, fica ali nas redes sociais, né, olhando a vida dos outros. Até vou confessar aqui, eu não sou de olhar stories. As pessoas falam, como é que tu dá conta de tudo? Porque eu não vejo stories.
Ah, eu Eu também não não. vejo stories de ninguém, porque se eu for ver, eu vou perder um tempo da minha vida. Então eu entro nas redes sociais para postar o meu e saio. Uhum. Porque senão aquilo ali te aprisiona, né? Te aprisiona quando tu vê, tu tá ali, né? O tempo inteiro perdido e comparando com a vida dos outros. E uma frase, né? Quem compara, para. Aham. Então, a gente precisa realmente olhar para dentro. Então, o meu foco sempre eu olho para mim, para as minhas coisas. O que que eu preciso mudar? O que que eu preciso melhorar? O que que eu preciso fazer? Então, é o autoconhecimento que vai nos libertar, né? Total. Porque É, as redes sociais, elas estão meio que uma novelinha, assim, né? Que a gente tava falando, agora a galera não assiste mais muito TV, assiste mais o YouTube, mas Aham. também tem a novelinha da rede social. Aham. Eu acho que essa coisa de fazer a curadoria da tua timeline é importante, porque eu vejo muita gente falando assim, você viu que aconteceu não sei o quê, que aconteceu com não sei o quê. Gente, eu não sei quem é que tá na mídia, eu não sei quem é que tá abalando na mídia, Eu também eu não sei as trends, eu não sei quase também. nada. Fia, fala um negócio pra mim que eu tô boiando. Eu acabo recebendo essas coisas. Agora, de lua, eu sei que fase que tá, entendeu? A Eu lunática. também, gente. Eu gosto de ser diferentona. Se eu vejo que tem muita gente fazendo as coisas ali tudo igual, eu falo, não, nem quero saber de trend, nem quero saber. Quero fazer o meu diferente. Não, às vezes eu quero. Porque tem uma equipe de marketing que cuida aqui de geladeira. Né? Do meu Instagram não tem. E daí eu falo assim, Bia, qual é que é a trend que tá rolando aí pra gente fazer alguma coisa engraçada? Porque eu não sei. Às vezes a gente quer fazer Que alguma as coisa. pessoas se conectam com isso, né? É, claro. Faz parte, eu acho que é divertido, né? Mas às vezes eu tô tão boiando que eu falo, cara, eu tô por fora total, assim, ó. E é isso, porque a gente vive o nosso universo, as nossas coisas. Se cada um se preocupasse em se autoconhecer, em se melhorar a cada dia, o mundo seria muito melhor, né? Mas o que a gente faz? As pessoas nem olham pra si, estão sempre no piloto automático e estão sempre cuidando da vida dos outros. Tu viu a roupa da fulana? Tu viu com quem que ela tá namorando? Tu viu isso? É natural do ser humano, né? O ser humano evoluiu na fofoca, né? A gente sabe. Exatamente. Lá os Sapiens, o Yuval já falava. O ser humano evoluiu na comunicação, na fofoca. Por isso que eu fiz um podcast, entendeu, Luana? Pra dar uma fofocada aqui, dar vamos lá. uma evoluída. Mas assim, é muito engraçado como às vezes a gente tem que absorver realmente o conteúdo que faz sentido. Né? Fazer a curadoria do tempo que a gente fica na rede social e das pessoas que a gente quer se conectar. Exatamente. Eu acho que isso é bem legal de fazer. Até porque a gente é a média das 5 pessoas que a gente convive. E lembra que eu te falei que tudo aquilo que a gente assiste é o que vai fazer a nossa realidade? Então, se a gente fica assistindo ali e fica vendo coisas que a gente não gosta, e fica com ira, fica com raiva. Tantas pessoas que ficam ali olhando com raiva, olhando a vida do outro, absorvendo aquilo, sabe? Então, mas sabe que essa coisa das 5 pessoas, né? Eu tava falando até num outro episódio com outro convidado. A gente é a média das 5 pessoas que a gente convive. E normalmente a gente acaba convivendo com pessoas que pensam muito como nós. Eu lembro que quando eu comecei o curso de formação de yoga, cara, eu tava só com a sanga do yoga, né? Aí todo mundo vegetariano, aí todo mundo, né, zen, aí todo mundo meditando, aí todo mundo nesse ritmo. E é bom, porque a gente sabe, até tem estudos que mostram que quando a gente medita com pessoas, a gente entra num estado meditativo mais fácil do que quando a gente tá numa prática sozinhos. Sim. Era super massa, só que eu comecei a sentir uma necessidade de sair da bolha. Porque às vezes a gente fica muito numa caixinha de eco, tipo assim, todo mundo afirmando, sabe? É um negócio que às vezes até já trouxe outras amigas vegetarianas aqui pra trocar ideia e falou assim, cara, às vezes a gente fica aqui entre nós e é muito fácil a gente ser vegetariana ou vegana. Mas não é a maioria das pessoas. Não é. E a gente tem que também se conectar com essas pessoas, entender e se relacionar de uma forma leve também. Eu assim, tenho né? um desafio dentro de casa, né? Então, na minha família, a minha mãe, por mais que tenha essa alimentação mais natural, ela come carne, né? Ela come carne. Meu pai, extremamente carnívoro. Meu marido, extremamente carnívoro, né? Então, até agora vamos viajar todo mundo junto. Meu irmão também, extremamente carnívoro. Vai viajar todo mundo junto, né? Eles já falaram, meu Deus, lá vai a Luana com a chatice dela que não come isso, não come aquilo, não come aquilo. Eu sou a chata da família, Já seleciona todos os restaurantes. É, exatamente. Eu sou essa sempre uma complicação, entendeu? Sempre uma complicação. Então, assim, eu sou a estranha no ninho, entendeu? Eu sou a estranha no ninho. Então, é sempre eu. As pessoas nem imaginam as coisas que eu faço para procurar seguir essa minha alimentação, mas não é por obrigação, é porque eu quero comer assim. Muitas vezes pessoas falam, nossa, Luana, mas tu faz dieta até na viagem. Não, mas não é dieta, é estilo de vida consciente. Sim, total. A minha consciência ela expandiu de uma tal forma que eu não consigo comer uma outra coisa que não seja minha comida. O que eu sinto maior prazer é comer minha comida, é comer a comida saudável. A minha mente já
já tá muito treinada para isso. Então, se eu for comer algo que não seja saudável, para mim não entra um sabor agradável. Sim, mas É você não muito come um louco. junk food, assim, alguma coisa? Nunca, nunca. Ó, por isso que eu digo, se eu mudei. Gente, anota essa. Se eu mudei, eu fui de uma pessoa, de uma criança, adolescente, que só comia junk food, para hoje, não consegui nem olhar. Eu tenho nojo. Olha que louco, né? Junk food vegetariano. Nem isso. Nem isso. Nem isso, tá? Hambúrguer. Nada. Pizza? Nada. Olha Nada, só. tá? Só se for, assim, extremamente saudável. Eu só gosto do saudável. Se tu me falar assim, ó, Luana, vai ali comer o capinzinho, que ele faz bem pra saúde. Eu vou comer e a minha mente, ela tá tão treinada que eu vou comer aquele capim. Meu Deus, que coisa maravilhosa. Que nem o suco de aipo, que eu falo tanto, né? Hoje eu tomo ele assim, meu Deus, a 8ª maravilha do mundo, tá me nutrindo, tá fazendo tudo bom Aquele pra dia da palestra, eu saí com uma vontade de tomar aquele suco de aipo. Fui pra casa e falei, vou fazer esse suco de aipo, porque eu tô com vontade, fazer um tempão que eu não fazia. Os meus pacientes falam que eu faço lavagem cerebral durante a consulta, porque eles saem empolgados. Não, agora eu Além quero mudar. disso, é hipnose terapia que ela faz. É que a pessoa hipnose fica assim, terapia. Pois é, porque, mas eu não falei pra vocês. É. Eu sou hipnoterapeuta. Já tô hipnotizada. Porque o que acontece? Uma das minhas formações é em parapsicologia com ênfase em ciências mentais. Então, eu estudei como fazer hipnose e Sim. como fazer reprogramação mental. Isso há 20 anos atrás. Mais um atestado de bruxa pra conta, tá? Aham, anota aí, certificado de bruxa. Anota aí. Então, eu aprendi a fazer várias dessas técnicas. Eu acho que eu alterei tanto os meus registros no inconsciente que hoje, se tu colocar, sei lá, uma pizza, um cachorro quente, eu vou ter ânsia. Eu Sim. quero comer o saudável. É Sim. muito louco isso que aconteceu comigo. E eu sou bem comilona. Eu adoro comer. E por eu amar comer, eu tô sempre criando receitas. É brigadeiro vegano, é brownie, eu sou a louca do doce, tá? Então eu faço um monte de receitinha que eu pego assim, deixa eu ver o que tem, igual a minha mãe, né? Ah, tem isso e aquilo. Ah, isso aqui vai dar um brownie. Vou lá, misturo isso e aquilo. Coisas bem simples e ficam receitas gostosas. Então eu falo que eu vou Sim. fazendo essa alquimia na cozinha. Para mim também nutrir esse meu lado humano de amar comer, né? Claro. Amo comer, mas aí eu como com inteligência, com sabedoria, eu como as coisas saudáveis e na hora certa, né? Sim, Mas isso foi um processo. total. É bem interessante, né? Que a gente começa a repudiar alguns tipos de alimentação. Com certeza, quando você chega num nível assim de cuidado com a tua alimentação, tem coisas que o teu paladar não aceita Não mais. aceita. O meu paladar tem algumas restrições também que não aceita, principalmente para comer fora de casa. Eu sinto que eu tô cada vez mais chata para comer fora de casa. Eu não como fora de casa em qualquer Eu lugar. só vou nos mesmos restaurantes. Eu também. E eu sou bem criteriosa. Aham. Numa viagem, eu tento ser mais flexível, mas não, tipo assim, carne vermelha, eu não como faz, acho que 5 anos ou mais. Uhum. Não comeria jamais. Uhum. Mas, tô num lugar, né, vou comer um peixe e tal, talvez. Vai depender, não tem nada, não tem outra opção, Uhum. né? Mas, assim, eu gosto muito de pesquisar os restaurantes que Eu tem no também. lugar. Eu Porque também sou daí dessa. eu já sei, já tô esquematizada. Eu também. Cada viagem que eu faço, eu já faço como se fosse um guia de nutrição, assim. Eu vou lá e quero saber qual é a comida típica saudável, o que que eles Sim. fazem, quais os restaurantes que têm essa comida saudável, o que que eles estão comendo. Então, eu já vou fazendo essa pesquisa Guria, toda. É muito engraçado, porque as pessoas, quando vão viajar pra algum lugar, elas procuram a pior comida típica. Exatamente. Elas não procuram a melhor comida típica. Exatamente. Eu sou a pessoa que procura a comida mais saudável típica, Aham. Idem. né? Idem. Tipo, De tanto eu fazer isso, até meu pai falou um dia, né? Luana, já que tu faz tanto isso em viagem, por que tu não cria um blog e faz sobre isso? Aí eu criei na época. Dentro do meu meu pai é site. visionário, né? Super, aquariano. aí eu fiz era o trip da Nutri. Aí cada viagem que eu ia, eu colocava os restaurantes, as melhores opções e o que escolher. E o que Aham. fazer, e qual a feirinha, o que comprar. Ai, Eu top. fazia isso, aí depois eu meio Uma que deixei delícia. de lado. Meio que deixei de lado. Mas, enfim, adoro fazer isso. E assim, eu não consigo, por exemplo, todo mundo. Ontem meu marido fez brigadeiro. Brigadeiro tradicional, porque ele gosta do meu vegano também. Aí ele foi fazer o tradicional e ele começa, come, e bota na boca. Eu falo, Fernanda, eu tenho nojo disso, eu não consigo. É uma coisa muito louca. Muito louca o quanto a gente. Os laticínios, eu percebo que eu não... Por exemplo, assim, estrogonofe, sabe? Alguma coisa assim, creme de leite, manteiga. Eu sinto pelo cheiro que já parece que tá estragado pra mim. O meu olfato já não aceita. E já que a gente falou dos lácteos, já vou falar como que foi essa minha transição. Eu tinha dermatite, sinusite, rinite, Todas as síndrome do ovário policístico e era considerada infértil.
tá? Olha só. Então eu tinha Com que idade? tudo. Isso com 23, tá? Mas muito nova. Nossa. Não, considerada infértil por quê? Porque eu não menstruava. A Aham. primeira vez que eu parei a pílula, eu fiquei 6 meses sem menstruar. Fazendo de tudo e mais um pouco pra tentar menstruar. Todos os tratamentos naturais e não... Amenorreia. Só que eu não cuidava da alimentação. Eu achava que a alimentação saudável era comer peitos de peru, queijo, porque daí eu não consumia carne bovina, eu comia muito queijo, ricota, né? E peito Queijo de peru. branco, que todo Queijo mundo acha que é maravilhoso. aham, maravilhoso. Então, a base... Iogurte natural. Muito iogurte com granola. Essa era a base da minha alimentação. Que eu achava que era, extremamente saudável. E aí, quando eu comecei a estudar mais a fundo, que daí me tornei nutricionista, né? Falei, gente, vou parar com esses lácteos. Pois aí, acabou dermatite, acabou rinite, acabou sinusite. E eu já tinha voltado a tomar pílula, porque eu já tinha tentado de tudo. E todas as médicas, não, tu volta a tomar pílula porque tu vai ter que voltar a menstruar. Depois de mais de 6 meses eu tentando não menstruar em nada, tá? Aí tomava pílula, dava pausa e não menstruava. Não, só com a pílula eu menstruava. Sem pílula, é que com 23 anos eu parei de tomar pílula. E aí eu tava com síndrome do ovário policístico. E eu tava com amenorreia, né? Sim. E aí as médicas ainda falavam, olha, Luana, o dia que tu quiser engravidar, tu vai ter que fazer um tratamento. Já com 23 anos, sabe? Falavam isso. E, ou seja, ok. Aí comecei a estudar um pouco mais e parei com leite derivados, que essa era a base da minha alimentação. Parei, eu falei, quer saber, eu vou excluir isso. Ô Lu, só pra elucidar pra galera que tá assistindo. A base da tua alimentação era iogurte com granola, pão com queijo e peito de peru, queijo branco. Exatamente isso. No almoço, franguinho grelhado, franguinho com grelhado. arroz integral e salada. Tá. E isso é uma alimentação que todo mundo acha que é super saudável, né? Mas o almoço até que tá ok, né? O almoço tava ok. Mas assim, a questão era os muito laticínios muito glúten. e também Muito pão. glúten, tá? Era pão integral, multigrãos. Mas era muito pão, Sim. tá? Então, essa era a base da minha alimentação. E Leite muito puro tu chocolate. tomava? Não, mas eu tomava... Leite puro, acho que era bem raro. Mas eu usava muito creme de leite para fazer estrogonofe. Eu também comia muito chocolate ao leite. Tá? Então, fazia muito brigadeiro nessa época ainda, tá? Sim. Haja leite condensado. Então, aí, o que aconteceu? Eu falei, quer saber, eu vou tirar leite derivados. Porque eu sou dessas. Quando eu decido fazer uma coisa, eu paro e nunca mais. Não há quem me convença, tá? A voltar a fazer o que eu fazia. Não há quem me convença. Quando eu decido, eu demoro para decidir. Mas quando eu decido, vai embora. Nossa. E aí, ok, nunca mais eu consumi leite derivados. Aí eu me curei de tudo. E claro, fiquei anos tomando pílula, parei de tomar pílula, resolvi parar. Eu assim, meu Deus, ela vai vir tudo de novo. Isso já tinha uns 30 e poucos anos, 32 por aí. E aí, assim, vai vir tudo de novo. Dores. Pois a minha menstruação... quando eu menstruava era de cólica de cama, mesmo com pílula, de ficar de cama. E aí, essa história eu já falei várias vezes, até nas minhas lives. O que aconteceu? Minha menstruação veio e vinha certinha, todo dia 21. Porque eu lembro dia 21 é meu aniversário. Então, sempre vinha dia 21. Sempre, todo mês, perfeita. Fui fazer ultrassom, não tinha mais síndrome do ovário policístico. Curei tudo. E o que aconteceu? Que é aí que vem a minha história com a alimentação à base de plantas. É muito mais além. Eu ia fazer recebi um convite para abrir um restaurante que ele era vegano, tá? Plant-based. Ele era vegano. E aí... eu ainda estava meio assim, eu não sabia muitas coisas, muitas receitas da alimentação vegana. Isso há 7 anos atrás, ninguém sabia muito bem o que era veganismo. E eu quis estudar mais a fundo, me aprofundei e comecei a ver mais receitas e tudo mais. E fui me apaixonando por essa alimentação. E eu comecei a atender muitos pacientes vegetarianos e veganos. E eu via o quanto eles mudavam completamente quando eles tinham uma alimentação à base de plantas. Eles melhoravam todos os sintomas deles. E eu vi, opa, peraí. Quando eu parei de consumir leite derivados, eu curei tudo que eu tinha, praticamente tudo, e até regularizei minha menstruação. Só que eu queria estudar um pouco mais. Aí eu fui para Nova York, fiz um curso de alimentação, fiz no Natural Gourmet Institute, de culinária vegana. E aí eu quis fazer uma pesquisa de mercado, porque eu dava consultoria para empresas. Então eu fiquei lá uns 15 dias, só comendo alimentação raw, orgânica e vegana. Indo em todos os restaurantes, mais uma pesquisa de mercado aí. Indo em todos os restaurantes saudáveis que tinham, me alimentando só disso. Pois no dia que eu cheguei, que eu voltei, eu engravidei do Luca. Sem querer, eu que era considerada infértil. E aí eu falei, meu Deus do céu. Essa alimentação curou até a minha possível infertilidade. Num único deslize da minha vida eu engravidei.
na época com 34 anos. Aí eu falei, meu Deus, é isso. E aí eu me apaixonei por essa alimentação e fui estudar mais a fundo, fui estudar. E aí, claro que daí eu logo engravidei. Aí na gravidez eu continuei consumindo peixe e ovo. E depois eu falei, quer saber? Eu acho que eu vou tentar por um mês. Um mês ter uma alimentação à base de plantas. E foi assim, ó. Eu senti uma limpeza do meu organismo, assim, uma expansão de consciência, uma energia, uma vitalidade. O intestino passou a funcionar muito mais. O cabelo começou a crescer. A unha, eu falo, gente, a unha, tá? A unha natural, forte, começou a ficar extremamente forte. A pele começou a se regenerar. Tudo começou a melhorar em um mês. Eu falei, gente, parece que eu tô virando um super-humano. É isso que eu falei. Parece que eu tô virando um super-humano. Bem nutrida. Ter uma alimentação anti-inflamatória, totalmente à base de plantas, antioxidante. Eu falei, eu vou ficar nessa alimentação. E eu nunca mais consegui voltar a comer nada de origem animal. Faz 3 anos. 3 anos e meio. Olha só. Pô, Lu, é muito interessante essa tua jornada ali, que você vê alguns problemas e você instintivamente vai tomando algumas decisões, também baseado nas tuas experiências, né? Uhum. Então, às vezes, as pessoas passam por algumas situações que elas poderiam adotar algumas restrições, né? Por exemplo, eu tenho uma intolerância à lactose, eu não me dou bem, eu tenho rinite e tal, e acabam não tomando essa decisão. Porque elas não têm consciência, não pensam com clareza. Esse Vai é um no ponto. piloto automático. E assim, é uma Não coisa querem tão sacrificar, simples. né? Não querem. Mas depois, eu sempre digo que no início é um esforço, depois se transforma em força. Não é só um esforço o tempo inteiro, né? Acaba ficando prazeroso depois. Mas esse processo todo de você ter acesso também ao conhecimento, né? A ir atrás de cursos que pudessem te proporcionar a beleza dessa escolha alimentar, né? Porque quando você não vê com bons olhos, é aquela coisa assim, vou ter que ir no nutricionista, faço uma mudança alimentar, porque eu tenho uma condição de doença. Então, você não vê com bons olhos já aquela mudança. Agora, quando você olha para aquilo pensando assim, nossa, isso vai me trazer prosperidade, isso vai me fazer evoluir na minha saúde. Daí, você toma essa decisão com mais boa vontade, né, inclusive. E o que acontece, né, Ari, que muitas pessoas pensam que vai ter sacrifício. Nossa, eu vou parar de comer carne que eu amo, ovo que eu amo. Ai, eu amo um queijinho. Todo mundo, né? Ai, eu amo um queijinho. Como é que tu vai tirar o meu queijo? Minha filha, tu ama estar viva e curtir a vida. O resto, tudo é adaptável. Exatamente, mas não, ela não vai ter sacrifício nenhum. Nenhum, isso eu garanto. Ela vai comer outros alimentos tão prazerosos quanto. Até esse final de semana teve o Spa Detox, que eu tô fazendo Spa Detox na minha casa. Eu reúno de 4 a 5 mulheres, né, que são minhas pacientes já. E elas têm um dia de Spa Detox. Elas vêm realmente para minha casa, para o meu estilo de vida. Ai, que onde legal. eu ensino elas, desde o café da manhã, tudo que elas vão comer para ter esse dia detox, de acordo com o ritmo circadiano, de acordo com a limpeza do organismo. Então, eu ensino elas tudo que eu como, dos horários, de acordo com tudo que elas deveriam comer. E ali eu explico, e elas vão aprendendo tudo que elas comem, claro. Tem detox da pele, tem meditação, tem todas as estratégias de bem-estar. Mas, enfim, o que todas me falaram nessa última edição, que foi a coisa mais engraçada. Por exemplo, mingau gelado. Mingau gelado é uma receita que eu criei, uma receita que era uma gororoba que eu fiz e deu super certo. E eu amei, me viciei e hoje eu como todos os dias. E eu boto esse mingau gelado no café da manhã de todos os meus pacientes. E as pessoas só olham e acham que é difícil de fazer. E acham que não vai ficar bom. E elas simplesmente não fazem. Torcem o nariz. E aí lá eu expliquei pra elas, olha só, vamos fazer juntas o mingau gelado. Elas disseram, sério que é só isso? Sério que eu só perco 30 segundos fazendo isso? Sério. Sério que é tão prático? Sério que é tão gostoso? E elas comeram aqui, meu Deus, isso é a 8ª maravilha do mundo. Meu Deus, como é que eu tava comendo aquilo que eu comia? Elas falaram, meu Deus, faz total diferença a gente ver, tô fazendo, experienciar do que tá só no plano alimentar escrito. Sim. Então, quando a pessoa lê, não dá um estímulo. Não dá um estímulo. Então, ela tem que experienciar. Ela tem que ver fazendo como é prático. Ela mesma fazer como é muito simples. Porque eu falo, a alimentação é muito simples. Eu cozinho, gente, às vezes em 10 minutos. Meu almoço é em 10 minutos. Nossa, eu também. É muito simples. Basta ter as coisas certas na geladeira, né, Lu? Exatamente. Esse é o ponto. Mas ali, quando você excluiu... definitivamente. Então, você ficou 2 semanas fazendo um curso, testando a alimentação plant-based. Aí você voltou,
e engravidou. Cheio de saudade do marido, né? Voltou, falou, não, é agora. Agora. Aí E sem querer, né? Porque ainda não era o momento, mas enfim, graças a Deus veio Sempre um é o Luca momento. maravilhoso. E daí, depois você engravidou, e daí você não ficou com alimentação plant-based? Não fiquei. Por que você voltou a comer? Por causa do meio social, de tudo, sabe? Insegurança com a gestação? Você ficou insegura? Na verdade, antes de saber que eu tava grávida, eu já voltei já comendo peixe. Porque eu adoro um peixinho. Não, peixe tudo bem, eu vou comer um peixinho. Vou comer um ovo. Então, eu voltei assim, parece que a minha mente ainda não tinha virado a chave. Entendi. Eu vi o quanto que fez bem, mas eu pensei, foi um detox que eu fiz. Foi maravilhoso, ok, mas eu vou voltar a comer meu ovinho, meu peixinho, tal. Lácteo já não consumia, nem frango, nem carne. E aí, fiquei nessa alimentação por um bom tempo, consumindo peixe, consumindo ovo. Só que chegou um momento que aí, eu acho que é essa virada de chave que a pessoa precisa ter. Não pode ser algo forçado. Por exemplo, eu não posso forçar meu marido a deixar de comer carne. Tem que ser algo que vai partir dele. Então, por isso que muitas pessoas me perguntam, Luana, tu só atende pessoas que não consomem carne? Não, eu atendo pessoas que consomem carne também. Mas no plano alimentar eu vou reduzir. E ela mesma vai sentir quando for o momento de ela retirar ou não. Ela vai continuar comendo até fazer o clique. É porque essa centralização da carne no prato é um ponto que gera... Eu vejo que... eu não acredito no vegetarianismo para todo mundo. Mas eu acredito muito que a gente tem que entender que os produtos de origem animal, no prato, eles são coadjuvantes, eles não são protagonistas. Exatamente. As pessoas colocam, tipo, a carne, a proteína animal, como se fosse o centro, o prato principal. E a gente vê no Natal, né? Quem que tá no meio? O coitado do peru, né? Então, assim, né? Essa centralização do produto de origem animal faz com que as pessoas deem muito mais valor a isso do que aos vegetais. Exatamente. Quem come vegetal? Não, quando eu virei vegetariana, minha avó falou assim, minha avó é super carnista, né? Minha avó falou assim, minha filha, coitada, vai ficar magra igual uma taquara, vai ficar anêmica. Mas assim, tua alimentação custa uma mixaria, né? Arroz e feijão, barato. Tipo assim, desvalorizando, né? Desvalorizando. Mas assim, faz parte da visão dela, né? Da cultura dela. A minha família é todo mundo pecuarista, né? Se criaram matando os animais tinha um açougue. Então, a minha avó trabalhou muito nisso. E ela dá valor a isso. Se ela vê um freezer, se ela vai na minha casa, ela vê que o meu freezer não tem carne, né? Que não tem. Ela fala, coitada da minha neta, tá passando uma loucura isso, fome. Né? Como foi enraizado isso, né? É muito. Na nossa mente. Tipo, eu acho que... E hoje, o meu namorado, ele também não é vegetariano, ele é onívoro. Mas eu digo assim, ele tem tudo pra ser vegetariano. Porque ele gosta da alimentação vegetariana, ele curte pra caramba. E ele não é uma pessoa que centraliza a carne, assim. Ai, que bom! Só que ele é uma pessoa extremamente magra, Lu. E ele tem uma dificuldade muito grande de atingir as metas calóricas só com alimentação plant-based. Mas ele curte pra caramba. Então eu faço alimentação... No jantar, como eu não cozinho carne, o jantar dele é sempre plant-based. Só no almoço, que ele almoça fora de casa, dele come carne. Mas aí, o que acontece? Eu sempre penso que, assim, meu filho vai comer o que ele tiver vontade. Eu vou explicar a origem de tudo e vou dar a liberdade para ele. Mas o ponto é, eu não quero que a carne tenha um valor maior do que os vegetais. Exatamente. Eu não quero que a carne tenha um valor maior do que a salada, do que o alface, do que o tomate, do que a cenoura, do que os carboidratos. Exatamente. É tudo comida, é muito importante. E cada um escolhe o que quiser comer. Exatamente. O que acontece? Eu não sou aquela vegana chata, né? Que eu tô sempre ali catequizando. Por exemplo, todo final de semana... Já passei por essa fase. Já fui dessa. Não. Todo final de semana, tinha churrasco lá na casa dos meus pais, e aí eu boto lá a carne, eu só falo, só não bota na minha frente, por favor, que eu não consigo nem ver. Aí eles já tiram e tal. E eu vou lá e preparo. Isso já é assim, muitos e muitos anos. Eu vou lá e preparo o meu, não falo nada pra ninguém e tal. Não fico enchendo o saco. Só que o que acontece? Depois que todo mundo come, todos vão dormir. E eu vou correr, eu vou fazer minhas coisas, porque eles estão pesados, a carne fica com aquela energia, né? Ali, 3 dias putrefando, eles sentem pesados. Daí eu só falo, viu? Eu fui a única que não dormi. Daí eu não falo mais nada, assim, sabe? Não ficou bojada. Mas enfim, eu respeito. Fazer o quê? Eu respeito, né? Então a gente sempre faz ali, tem um prato pra eles e um prato pra mim. Até porque se eu não respeitasse, não estaria casada com meu marido, né? Há 13 anos juntos aí. Então ele faz ali, ok, respeito,
Às vezes dá uns atritos, já deu muitos atritos no relacionamento por causa disso, né? Mas hoje a gente tem que entender que cada um tem as suas escolhas. Ele também tem muito preconceito com a minha alimentação. Qual que foi o maior perrengue, assim, maior treta que rolou entre vocês dois? É sempre em viagem. É sempre em viagem, tá? Porque o que acontece? Eu quero ir nos meus restaurantes naturebas e chega lá, ele não quer comer essa comida natureba. Que geralmente esses restaurantes naturebas é pouco, é caro, né? E ele é um ogro de 90 e poucos quilos, carnívoro, né? E aí eu não quero essa comida. Daí várias vezes, às vezes a gente roda a cidade inteira pra ir no restaurante que eu quero. E ele fica parado me olhando, assim, né? Comer. Puto na cara. Depois ele vai no dele. Depois vai no dele, é assim. Então, sempre tem atritos e estresse em viagens. E agora, certamente, vai ter também. Mas em casa... Uma herbívora casada com um Tiranossauro Rex. Exatamente. Sabe aquele desenho animado, assim? Exatamente. Aquele dinossauro com o pescoço longo, que pega os vegetais no alto da árvore. E o Tiranossauro Rex. Que vai caçar. É bem assim. Assim, é 8 e 80. São os opostos, né? É bem assim. Aí depois penso, como que um casal assim vai criar um filho, né? Como? Como é que rolou? Como é que rolou isso? Então, eu já falei pra ele desde o início, né? Assim, ó, a alimentação do meu filho, falo do meu filho, né? Do nosso filho é por minha conta. Eu que sou nutricionista, eu falei pra ele, eu que entendo de alimentação. Tu entende de outras coisas, então, enfim, tu faz a tua parte educacional de uma outra forma. Tu vai lá pros esportes, tu ensina ele nos esportes e eu ensino a alimentação. Aí, ok, ele deixou essa parte ser comigo. E o que que eu fiz? Já que a gente vai entrar agora na questão das crianças, né? O que que eu fiz? Eu quis explicar pro meu filho o que que realmente é. E é o que eu digo, se as pessoas soubessem... Porque o que que tá ali a carne no freezer, né? Ali no supermercado. Tá na prateleira. A carne como se fosse a carne. Ah, a carne é um arroz. Não é um animal, é um arroz. Não, é um bíceps, produto. É um quadríceps é um de produto. algum animal. É um produto, não é um animal. E as pessoas pegam ali e compram, como se fosse um arroz, é um feijão. E elas não têm a consciência, não sabem qual o processo que foi feito para essa carne chegar ali. O sofrimento desse animal, como que ele foi tratado, como que ele morreu para estar ali, a energia que está ali, até ele chegar na tua mesa. Então, se as pessoas soubessem, elas teriam mais consciência. Só que isso não é mostrado pra gente. Não é, porque senão ia chocar e a maioria das pessoas iam virar vegetarianas ou veganas. Tem vários documentários que eu assisti na época que eu veganizei total, assim. Eu fiquei 1 ano e meio vegana, sem laticínios e sem ovos e tentando buscar, inclusive, as compras, ser bem minimalista e não consumir nenhum tipo de produtos, de produto que tivesse, que não fosse cruelty free, né? E nesse processo de imersão que eu vivenciei, Lu, eu acho que foi legal, porque eu aprendi muito, eu imergi muito. Eu me transformei na ativista, realmente, aquela pentelha que fica ali compartilhando os animais, né? E até hoje eu sinto isso fortemente, então eu tento lidar de uma maneira um pouco mais leve, mas eu já tive momentos assim de que eu tava dirigindo, de repente eu vi um cachorrinho que tinha sido atropelado na beira da estrada, já tinha passado, não vi na hora. Mas eu simplesmente fiquei mal, comecei a chorar, mal. Pensei, se fosse uma criança, todo mundo parava, só porque é um cachorro, ninguém para. E daí eu fiquei mal. E vários momentos eu tava... eu tento cada vez mais me blindar, porque eu já tive momentos que eu fiquei tão sensibilizada com a ciência dos animais, com entender que eles sofrem e tal, eu fiquei muito sensibilizada. Tive momentos que eu sofria muito, assim, mais. Hoje eu sofro menos, me blindei um pouco mais... entendendo e comecei a ler um pouco mais sobre, enfim, cadeia alimentar, sobre, né, a evolução humana, entender que as pessoas também precisam se alimentar e que essa foi a cultura e a gente tem que trabalhar com a nossa realidade, respeitar, honrar as coisas, porque, né, meus avós ali se criaram com essa visão. Exatamente. Então a gente tem que respeitar, né, o que aconteceu até aqui, mas tomar as decisões para o futuro. Né? Assim, Ari, é doloroso, né? É bem doloroso. Às vezes eu fico... Eu tentei não ser, né, essa vegana ativista. Eu nem falo que eu sou vegana porque eu ainda tenho no meu vestuário algo que é de couro, né? Então, eu não me considero vegana, mas a minha alimentação é 100% à base de plantas. Meus cosméticos também são 100% veganos, né? Então, tudo que eu consigo fazer, eu priorizo que não tenha nada animal. Mas só para entender, a tua escolha, ela foi primeiro energética. Pela é exatamente aí que eu queria chegar. O que aconteceu? A minha escolha foi primeiro saúde. Olha que loucura.
porque eu comecei a estudar tanto sobre essa alimentação à base de plantas, que ela é antioxidante, combate a ação dos radicais livres, é anti-inflamatória, né? Ela tem todas as vitaminas, minerais, é uma alimentação de alta densidade nutritiva e vibracional. Então, é uma alimentação que ela cura tudo. Ela é a cura de todas as doenças. E aí eu comecei a me aprofundar mais nisso e eu fui pela saúde. Eu estou muito conectada com o meu corpo, com oferecer o melhor para mim. É isso que eu sempre falo para as pessoas. Autoestima, amor, quer dizer, amor próprio não é autoestima. De tu botar uma roupa se sentir bonita, fazer o cabelo se sentir bonito e fazer loucuras em prol da beleza. Amor próprio é tu oferecer para ti o que há de melhor. Então, a partir do momento que eu sei que essa alimentação é a melhor, eu só tenho coragem de oferecer para o meu organismo o que é melhor. Então, eu faço muito eu tenho essa chave virada bem grande, assim, em mim, onde, ok, eu estudei que isso é bom, então eu vou aplicar em mim. É burrice eu saber que isso faz bem e eu não aplicar em mim. Então, é dessa forma que eu procuro seguir. Só que, claro que o plus, Master Plus, de ter uma alimentação assim, é que tu tá salvando os animais, tu tá salvando o planeta. Né? Então, tá tudo interligado, porque o quê? Nós somos a natureza. Então, tá tudo interligado. Se faz bem para mim, faz bem para o animal e faz bem para o universo. Então, é um ciclo. Não tem como eu comer algo que vai fazer bem para mim e não vai fazer bem para a natureza. Pro outro, né? Pro outro. Esse ponto, assim, eu acho bem, bem interessante. Mas, assim, eu também decidi... Quando eu virei essa chavezinha, foi o yoga que deu aquela impulsionada. Sempre, né? Porque, estado meditativo mais facilitado. Pensei, vou experimentar. Senti que uma semana sem comer nada de produtos animais, de origem animal, eu entrei num estado meditativo muito melhor, minha mente ficou muito mais estabilizada. Eu falei, cara, isso mudou. Muda muito. Aí, eu comecei a pesquisar. E, desde a graduação, eu já testei muitos tipos de alimentação. Low carb, cetogênica, enfim, eu sempre testava alimentação. E daí eu pensei, eu vou testar essa alimentação em mim. Por quê? Tem um histórico de câncer de intestino na família. Minha mãe, vários cânceres metastáticos. Vou testar. E eu comecei a testar essa alimentação. Mas ao longo da jornada, eu vejo que existem algumas coisas que precisam ser repostas e cuidadas. Quando a gente fala, assim, de proteína, né? Tem muita gente que me fala assim, por que os vegetarianos têm a pele mais envelhecida do que os onívoros? Eles não comem colágeno, eles não comem proteína o suficiente e tal. Como que é isso? Como que tu conduz isso hoje, Lu? Então, é o que eu sempre digo. Por exemplo, a gente pode consumir 100 gramas de proteína animal e 100 gramas de proteína vegetal. O que acontece é que as pessoas não sabem fazer as combinações adequadas de proteínas vegetais. Então, quando a gente consegue fazer uma alimentação, eu estudei bastante sobre isso para chegar hoje na alimentação que eu tenho hoje, né? Eu não utilizo nem botox, não utilizo nenhum tratamento hoje. Foi a minha escolha, né? Porque eu pensei, se eu desintoxico tanto o meu organismo, por que eu vou continuar aplicando uma toxina botulínica? Então, hoje eu resolvi, não utilizo nem botox e procuro fazer tudo de uma forma mais natural possível. E hoje eu penso, eu vou fazer 40 anos agora, né? E aí hoje eu penso, peraí, a minha pele antes era muito pior do que hoje. E antes eu usava botox e eu comia ovo e peixe. Aí eu comecei a ver em mim, né? Isso que a minha genética é terrível, de envelhecimento precoce, minha pele é muito fina. Qualquer coisa marca. Eu achei que nunca na minha vida eu ia poder ficar sem botox. Nunca. Porque a minha pele é muito fina, muito fina, muito fina. E eu consegui hoje há 3 anos, sem botox, indo para 40 anos, tendo essa alimentação e utilizando só cosméticos naturais e maquiagens orgânicas, veganas e naturais. E aí eu falo, gente, hoje minha pele tá melhor do que antes. E eu comecei a ver nos meus pacientes também que eles rejuvenescem muito. Eles rejuvenescem muito com essa alimentação. É porque, mais uma vez, a gente tem aquela crença de que a pessoa, o vegetariano, muitas vezes a pessoa entra no vegetarianismo ou no veganismo por amor aos animais. Sim. Mas não pela saúde. Não cuida. Elas não sabem como fazer as combinações adequadas, as estratégias certas, a quantidade de proteína. Eu consumo muita proteína. Minha alimentação é super proteica. Então, eu tô sempre combinando ali, feijão moyashi com tofu, né, com quinoa, com semente de abóbora. Até porque tu tens um livro que é Alimentação Low Carb. Então, esse livro, ele é tão antigo. Esse livro... que é a base de produtos de origem animal. Esse livro, ele tinha ovo e tinha peixe, porque era quando eu ainda consumia. Entendi. Né? Então, era um low carb.
eu queria desmistificar esse conceito de que o low carb era só a base de leite, derivados, bacon e carnes. Então, era um naturalmente low carb. Naturalmente, né? Com menos carboidrato. Então, fazer as combinações estratégicas com fibras, Entendi. com alimentos proteicos, mas alimentos naturais, que não é aqueles altamente inflamatórios e acidificantes do nosso sangue, né? Sim. Então, já foi uma visão diferente. E o outro livro, que é o Manual da Gestação Saudável, foi na gestação. Saiu com o Luca. Saiu com o Luca. O que eu fiz? Não era para ser um livro publicado, porque o Naturalmente Low Carb surgiu de uma parceria que eu fiz com um médico, que era no Saúde de Atleta, isso há, sei lá, quantos anos atrás, 10 anos atrás. E eu era nutricionista desse programa. E ele falou, tu tem que fazer um e-book de receitas. Olha E só. acabou que o e-book de receitas ficou tão lindo, porque teve o apoio de uma loja de louças, e aí foi uma fotógrafa que fez as fotos tão lindas. E aí ela pegou e falou assim, por que tu não faz o físico? E aí eu resolvi eu mesma peitar e bancar e fazer uma tiragem do livro físico, né? E aí foi de um tema super atual, foi bem legal. Vendi todos, não tem mais, que só tem lindo. um para mim. E aí o que aconteceu? Como eu gosto muito de criar essas receitas, durante a gestação, eu falei, quer saber, eu vou fazer um livro de gestação, de receitas para gestação e de tudo que a gestante pode fazer para esse momento. Porque eu sei que a gente fica cheia de dúvidas quando a gente está Total. grávida. Principalmente uma alimentação plant-based. Mas nessa época eu ainda não tinha. Eu ainda comia tá. o ovo e o peixe. Sim. Ainda também. E aí eu peguei e falei, mas, bom, por que eu não coloco tudo isso num e-book? E aí eu coloquei todas as orientações para uma gestante. Quais são as terapias que ela pode fazer nesse momento? Quais os chás que ela pode tomar? Né? O que ela deve fazer? E o que ela pode... Quais são os cuidados com enjoo, né? Quando ela tiver algum sintoma de enjoo, azia. Então, dor de cabeça. Então, eu coloquei tudo ali. E as receitas. Receitas para o primeiro trimestre. Para o segundo, para o terceiro, onde a gente fica muito ansiosa, quer comer muito doce. Então, Alquimias, entendeu? alquimias. Então, ficou bem legal. Eu falei, gente, esse é um manual da Que gestação. legal. E eu apliquei exatamente tudo em mim. Engordei 9 quilos, tive uma gestação super saudável. E aí uma editora me procurou e falou, vamos lançar esse livro? E aí esse foi por uma editora, que era um e-book. Que massa. Era para ser só um e-book. Sim. né? Olha só que inspiração, né? Ô Lu, qual que você acha que é o maior desafio na alimentação vegetariana, assim? No processo ali de transição, que você vê, olha, esse é um desafio grande na transição. O desafio é o social. Por exemplo, se tu quer sair, tu vai num evento, não tem opções para ti, tu vai ter que se contentar que não tem. Hoje, graças a Deus, já tá tendo um grande espaço para isso. Por quê? Os restaurantes estão entendendo que esse público ele vem crescendo. Durante a pandemia, fizeram uma pesquisa e viram que desde a pandemia para cá, mais de 50% dos brasileiros reduziram o consumo de carnes. E muita gente se tornando vegetariana e vegana. Muita gente. Por quê? Ficaram em casa, começaram a assistir um monte desses documentários. Tá lá no Netflix, tá, gente? Quem quiser assistir. Exatamente. Então, as pessoas começaram a ver esses documentários. E, querendo ou não, a gente se choca quando a gente vê esses documentários. A gente se choca e se a gente está tendo acesso a esse conhecimento. Se a gente não mudar, opa, peraí, tem alguma coisa errada. Alguma coisinha ou outra a gente tem que mudar, né? Então, as pessoas começaram, pelo menos, a reduzir. E eu vejo qual é a dificuldade. Porque hoje, eu falo que eu sou meio neurótica mesmo. Então, eu falo, não se baseiem por mim. Sou fora da curva. Sou fora da curva. Então, a pessoa vai só nos restaurantes que tem. Se não tem opção, eu peço para fazer para mim, ou eu levo. Se eu vou almoçar na casa de alguém, eu levo a minha comida, eu levo a comida para todo mundo. Eu sou um pouco fora da curva nesse sentido. E as pessoas, eu sei que elas não vão fazer isso. Então, qual que é a grande dificuldade das pessoas? É isso, é esse meio social. E elas falam, Luana, eu vejo que, poxa, se eu não cozinhar, eu não vou ter. Não vou conseguir fazer. Mas não é assim. Hoje a gente tem várias empresas, né? Já fazem, que já fazem, entregam. Empresas incríveis, graças a Deus. E a gente mora, né, em Floripa, né, Luana? A gente mora numa cidade muito abençoada no Brasil, Graças por ter muitas opções plant-based. E por ter uma cultura de produção de alimentos frescos também, né? Então, assim, eu vejo que aqui, estando no litoral, né? Então tem muitos frutos do mar para quem quer ir fazendo gradual a exclusão de carne vermelha. Não foi meu caso, eu excluí tudo mesmo, de cara. E às vezes é mais difícil, né? Mas eu senti uma vontade profunda de excluir, assim. Mas eu acho que cada um tem o seu ritmo. Né? A gente tem que entender... É isso. Falasse tudo. O que faz sentido para a pessoa. Falasse tudo. E é o que eu sempre falo para os pacientes. Cada um tem o seu processo. Não queira comparar o teu processo com o meu, com o da tua amiga. Não queira comparar. Cada um tem o seu processo. Total. E aí, aquelas pessoas veganas, estritas, assim, né? Aqueles veganos não mesmo ativista,
pega e olha pra mim, meu Deus do céu, como é que tu consegue, né, ser casada com uma pessoa que come carne? Como é que tu consegue conviver? Já chegaram a fazer essa pergunta pra mim. Como é que tu consegue conviver com pessoas que comem carne? Olha isso. Eu falo, gente, Essa peraí. polarização não é legal. Eu falo, gente, peraí, olha só, cada um tem o seu livre-arbítrio, cada um tem o seu direito de escolha. Eu não vou deixar de conviver ou de estar com uma pessoa pela escolha alimentar dela. Não, Tem um e super respeito. tem um outro ponto, né, Lu? Quando o ser humano, ele acredita que ele é superior pelo que ele come, Exatamente. ele já está se auto-inferiorizando. Exatamente. Ele já está sendo muito menor do que ele poderia ser. Exatamente. Ele precisa entender que ele não é nada mais porque ele escolhe algum tipo de alimentação ou E outro. outra, tem muitos veganos que são pessoas ruins mesmo, pessoas que atacam os outros, né? Que vão lá e são haters e são pessoas amarguradas da vida. E são pessoas que consomem carne que são maravilhosas, altruístas. Então, assim, ó, sabe, o que eu como não define quem eu sou, Exato. né? Então, vai muito além. É muito louco isso, né? Não, é um processo muito individual, assim. E eu acredito que tem pessoas que não se adaptam e ponto. Tem pessoas que se adaptam e são, né, lindamente felizes com essa alimentação. Eu tenho passado por uma fase, pessoalmente, assim, que minha ferritina não sobe. Suplementação oral, há muitos anos, minha ferritina não sobe. 20 e poucos e tal. E eu penso assim, de repente ano que vem, no outro ano, se eu quiser ter filho, gostaria de estar com uma ferritina em 50. Não chega. Daí, eu não passo bem. Não passo bem, tenho síndrome vasovagal, eu fico quase desmaio, fico muito visão turva. E eu fiz a infusão, né, de ferro, fiz 2 aplicações de infusão de ferro, mas eu, na hora, eu já concretizei. Cara, eu não quero ficar passando por isso o tempo todo. Mas subiu quando tu fez ou não? Subiu muito, subiu bem. Tô com 60 ponto alguma coisa na ferritina. E o ferro sérico, ele sempre foi bom. A questão é o metabolismo do ferro, não é bom. E, assim, todas as fontes, ajusto tudo. Daí eu pensei, eu vou tentar introduzir 1 ou 2 vezes na semana peixes, então assim, ou um camarão, ou um peixe e tal, aquele peixe que tem menos gosto de peixe, porque o meu paladar, ele já mudou. Não tá aceitando, assim, né, bem. E eu tenho me adaptado bem, né? Então eu tento não me restringir, assim, dizer, não, nunca comerei e tal, porque numa situação de saúde, eu priorizaria a minha saúde, sempre. Sempre, né? sempre. E é o que eu digo, o nosso corpo, ele é sábio, ele sempre sabe o caminho. Exato. Né? Então, assim, ó, eu comecei a ter essa alimentação porque meu corpo me pediu. Mas antes lá, quando tu perguntou, como é que tu não teve alimentação à base de plantas lá? Porque eu não estava preparada, meu corpo não tinha sentido essa necessidade, essa conexão. Sim. Foi depois, foi na pandemia, foi lá pelo 2019, 2020, que eu pensei, nossa, pra que eu tô comendo ovo e peixe? Foi uma conexão minha, partiu ali, não foi algo que alguém me impôs, não foi algo que, né, não, eu tenho que ser assim. Veio assim um sentimento, bom, eu vou tentar por um mês, vou tentar, vamos só ver uma experiência. E foi aí que aconteceu o processo. Eu acredito muito nessa escuta ativa do corpo, assim. Porque assim como eu, né, tô me direcionando nesse caminho, eu sinto que em vários momentos, tipo, eu vejo o peixe ali, eu poderia comer, eu falo, não tô afim. E eu gosto muito da minha alimentação plant-based. Então, assim, é um prazer pra mim comer o que eu já como há muitos anos. Então, às vezes eu coloco, mas eu só coloco quando eu vejo e eu me agrado daquilo ali. O meu corpo tem que dizer que vai aceitar. A gente come com os olhos também, né? Então, assim, tem um processo de escutar mesmo o corpo, né? E assim como a gente vai, a gente pode voltar. Eu sempre penso assim, cara, você é livre, você não precisa se rotular. Você não precisa dizer que você é vegano, é vegetariano. Calma, vai retirando. Exatamente. Vai sentindo o teu corpo. Exatamente, vai indo, cada um tem seu tempo. E é por isso, assim, muitas pessoas falam, ela é vegana, mas nem eu me rotulo vegana, né? Minha alimentação é vegetariana estrita e eu procuro fazer o que eu, né, o que eu posso para ter uma alimentação mais natural possível e para não colocar produtos de origem animal. Ultraprocessados, né, que são os piores. Cosméticos e tudo mais, né? Então eu procuro fazer o meu melhor. Se cada um procurar fazer o seu melhor, né, tá maravilhoso. Tá maravilhoso. Isso aí. Show. Né? A gente não falou, eu queria mostrar aqui os biofótons. Meu Deus do céu, tem muita coisa. Ô, Cadu, mostra aí os biofótons. E não falamos do Luca, né, também. Vamos falar.
Aqui, Então, porque eu assisti essa palestra da Luana e ela mostrou essa imagem. E eu acho que eu já tinha visto essa imagem alguns anos atrás, mas me relembrou muito e me trouxe uma atenção, alguma coisa que é nítido e é inevitável, assim. Eu queria que tu explicasse aí pra galera. bom, então, começou nesse meu processo, né? Eu não falei para vocês, mas eu tenho 3 cursos de física quântica, né? Eu adoro estudar física quântica. Então, muitas coisas que eu trago. Gente, a vassoura dela ela deixou estacionada ali, entendeu? Exatamente, eu vim de Ali vassoura, na tá? entrada. Exatamente, atestado já. Não. Pronto. Então, eu amo física quântica, eu estudo isso, eu levo para minha vida, a física quântica é a minha vida. E aí, eu comecei a me aprofundar mais da energia, da física quântica dos alimentos. Então, muito que eu trago para as minhas consultas, palestras, cursos, coisas fora da caixa, que hoje eu não pesquiso nada na nutrição, tá? Eu vou além, eu falo que a minha nutrição é além da nutrição. Entendesse, né? A nutrição Sim. além da nutrição. Exato. E aí me deparei com esse estudo, que são os biofótons, que é tudo que eu já estava sentindo, que eu já estava estudando, e quando veio essa foto, veio assim para me confirmar tudo aquilo que a minha alma já sabia, sabe? Então, ó, aqui a gente pode ver que são esses biofótons, são partículas de luz presentes nos alimentos. O alemão, Dr. Fritz Popp, que foi que descobriu essas partículas de luz. E hoje ele tem um instituto de biofótons na Alemanha. Tem um instituto que só estuda sobre isso. E tudo nessa vida é energia. Alimento também é energia. E o alimento ele tem uma frequência vibracional, assim como as nossas emoções. E eles vibram numa escala em hertz. Por exemplo, alimentos considerados superfoods, clorela, espirulina, goji berry, tem uma frequência vibracional mais alta, assim como a nossa emoção, alegria, tem uma frequência mais alta. Já alimentos com energia mais densa, carnes, ovos, né, lácteos, tem uma frequência negativa, que tem uma energia ali de dor, de sofrimento desse animal. Então, tem uma frequência negativa que baixa a nossa vibração, nos deixa mais pesado, nos deixa mais cansado, sem vitalidade. E é o que eu digo, a comida viva traz você de volta à vida. E aqui, ó, biofótons é vida, é luz. A gente precisa consumir essa luz presente nos alimentos. Ó, uma maçã tem muito mais biofótons, é uma maçã com energia de vida, com uma alta frequência vibracional, ela tem muito mais luz. Esse é um pedaço de carne, mas um pedaço de carne crua, como se a carne tivesse viva ainda. Ela não está assada, é uma carne crua, tá? Tem pouquíssimos biofótons. E a partir do momento que a gente assar essa carne, acabou os biofótons. Então, quanto mais fresco, quanto mais cru, quanto mais orgânico, maior a quantidade de biofótons que tem nesse alimento. Então, alimentação fresca, alimentação crua, mais biofótons contém. Tá, Luana, mas por que eu vou querer ter luz dentro do meu organismo, né? Por que eu preciso Para dos iluminar o biofótons? mundo. Iluminar o mundo, iluminar a alma, mas enfim, é muito mais além. Esses biofótons, é uma pena que a gente não aprende as coisas que a gente deveria aprender na faculdade, né? Enfim, esses biofótons são eles que são os responsáveis por desencadear, por fazer com que todas as cadeias metabólicas funcionem adequadamente. Eles são responsáveis na produção de todas as enzimas digestivas. Eles são responsáveis pelo equilíbrio geral do nosso organismo. Então, muito além dos nutrientes, são os biofótons que fazem como se a orquestra do nosso organismo funcionasse em equilíbrio, em harmonia. Então, se a gente não consome biofótons, nada funciona em equilíbrio. Então, a gente precisa comer comida crua, comida viva, comida orgânica. Se o alimento já é cheio de agrotóxico, já diminui a quantidade de biofótons. Se esse alimento é assado ou cozido, já diminui também a quantidade de biofótons. Então, olha a importância de um suco de aipo, cru, vivo, né? Um suco verde com vários alimentos orgânicos, crus, vivos, uma salada crua, né? Claro que a gente pode consumir os legumes refogados, assados, com certeza, óbvio. Mas colocar um monte de comida viva aí na tua vida, né? Ao longo do teu dia. Então, Lu, tu é mais a favor de uma comida mais crudivorista, assim? Eu consumo, na verdade, tudo misto. Mas eu sempre começo meu dia purificando. Com suco de aipo, depois suco verde. Já consegui garantir minha dose de biofótons ali. E sempre salada crua. E frutas. Eu faço muito bowls à tarde, né? Aqueles bowls com frutas vermelhas, banana. Vou mudando ali as frutas. Então,
querendo ou não, é comida crua, comida viva. Sim, vegetais crus também. Que é repleto de biofótons, né? Não que a sua alimentação tem que ser, né, Toda. só crua. Não, até porque tem alimentos que a gente precisa cozinhar. Uhum. Então, só Guria, mostrando. eu vou trazer aqui um convidado pro Geladeira que ele é crudivorista. Ele inclusive, eu acho que ele é um nutricionista, se não me engano. Ele é nutricionista e a alimentação dele é totalmente crua. E ele fala que viveu uma revolução na vida dele. Vai contar? Eu Interessante, atendo, né? então, eu tenho 3 pacientes que são crudívoros, que vieram, Ana, ninguém faz essa dieta crudívora, pelo amor de Deus. Aí eu fui pesquisar, né? Porque é algo que eu acho que, quem sabe, seja o meu futuro. Não sei, pode ser que. E é algo que eu gosto bastante, então eu fui pesquisar. E hoje eu tenho 3 pacientes crudívoros que realmente se curaram de muita coisa. De muita coisa. É uma revolução mesmo. É uma alimentação totalmente diferente. Totalmente diferente. Quero saber mais, porque eu sempre penso nos fatores antinutricionais, né? Então tem que tomar muito cuidado. É um desafio. Né? E penso que precisa de muita reposição, suplementação. Precisa. Né? Então tem Vamos que ver o germinar. que Germinar muitos. Então, tudo assim, usar tudo germinado. É um desafio. É um Mas, desafio. assim, olhando para isso, sabe o que me remeteu? Meu curso de formação de yoga, a gente fala de prana. Que é a vitalidade que existe em nós, nos animais e nas plantas, quando eles estão vivos. Exatamente. E, inclusive, tem um episódio que a gente gravou com a Laíla, que ela tem uma empresa de microverdes. Eu conheço, eu consumo. Então, tu vai assistir. Amo. Ó, ela falando que depois que você colhe, né, as hortaliças, em 12 horas elas já perdem 50% dos nutrientes. Sim. Então elas já estão morrendo. Com certeza os biofótons também já estão indo por água abaixo. Exatamente. Só a gente pegar o exemplo da couve. A couve lá na horta, ela tá aquela cor verde, Tonificada, durinha, fosforescente, maravilhosa. crocante. Tu tira a couve da horta, bota na geladeira. Dá uns 4 dias, ela já começa a ficar amarela. Sabe o que é isso? Decaimento de biofótons. Então, começa a ter esse decaimento. Então, quanto mais fresco, mais biofótons. Porque, da onde que vem essas partículas de luz? Os alimentos absorvem a luz do sol através da fotossíntese. E por isso que eles ficam iluminados, por causa do sol. Então, biofótons, né? A luz de vida do sol faz com que os alimentos tenham essa luz. E nós, humanos, precisamos de luz para sobreviver. Luz do sol. A gente precisa tomar sol para viver. A vitamina D, se ela fosse descoberta hoje, ela seria um hormônio, porque ela participa de todas as funções do nosso organismo. Não tem como a gente viver sem o sol, sem a vitamina D. A gente adoece se a gente está longe do sol, né? A mesma coisa os alimentos. Os alimentos, eles precisam dessa energia do sol e a gente precisa comer essa luz contida nos alimentos para a gente viver saudável. E é interessante que eu acho que eu fazendo uma analogia aqui, então tô fazendo uma viagem no raciocínio. Diga. A gente tem uma maçã, a maçã tem mais vitalidade do que uma carne, né? Eu diria um cadáver, né? Um cadáver. Então, assim, um pedaço de carne, ele tem um poder maior, porque ele também tem um poder maior de se deteriorar mais rápido. Sim. E essa deterioração mais rápida, ela pode estar conectada com uma baixa vitalidade que já tem quando já é amputado do animal. Exatamente. Diferente da planta. É bem isso, Ari. O que acontece? A gente come uma carne, a carne ela tem bactérias ruins chamadas cadaverinas e putrefinas, que ficam 3 dias no nosso intestino, putrefando. Então, toda essa coisa ruim aí que causa fora, causa dentro do teu organismo. Detalhe, contar um detalhe aqui pra vocês. Putrefação dentro do teu organismo. Quando eu me tornei uma pessoa vegetariana, eu nunca mais tive gases. Exatamente. Quando eu tenho gases, porque eu não deixei de molho um feijão, não sei, é só vento, gente. Exato. Não tem cheiro, Falou posso soltar tudo. em qualquer lugar. E outra, quer saber mais? Eu não tenho. Não, e quer saber mais? O nosso cheiro muda quando a gente para de consumir carne, o nosso cheiro muda, a gente fica com total, cheiro. A gente fica com cheiro natural. Até fiz um post sobre isso. Quando a gente faz um detox no nosso organismo, a gente fica com cheiro bom. Por quê? Cheiro ruim, as pessoas que têm aquele odor fétido, né? Cheiro ruim é bactéria ruim, é excesso de carne. Quando eu vejo que a pessoa consome muita carne, eu falo, fedida, o hálito fedida, e o bafo. fedida. Não, quem faz low carb tem aquele bafão ácido. Meu Deus do céu, não dá. Isso aí é impressionante. Pensa, toda aquela putrefação tá dentro de ti ali, ó. 3 dias dentro de ti, um cadáver ali, digerindo. Ou seja, e ainda causa desbiose.
Como que um alimento que causa desbiose no teu órgão, no teu intestino, vai ser saudável? Não tem como. É um desafio. Mas É. eu vejo ainda que tem muitas pessoas que têm uma dificuldade grande. Opa, desculpa. Uma dificuldade grande de degradar as leguminosas. Tem um processo mais alérgico, mais sensível Sim. a amendoim. Muitas. Delicado isso. Então, o que eu sempre falo, comecem pela lentilha rosa e pelo feijão moyashi. Aham. E deixa de molho, no mínimo, 24 horas. Até esses dias eu atendi uma paciente que ela falou, eu não consigo digerir, blá, blá. Eu falei, tá, mas quanto tempo deixa de molho? 6 horinhas. Peraí, quanto maior o grão, mais tempo tu tem que deixar de molho. Um grão de bico tem que deixar 3 dias. Uhum. Então, a gente tem que deixar de molho e ir trocando essa água. E se tu não consegue digerir muito bem, começa pelo moyashi, começa pela lentilha rosa. Tu vai ver que a digestão é outra. Hoje eu consumo, eu não sinto absolutamente nada. Então, tudo é questão do também. preparo. Eu me adaptei bem, mas tem algumas coisas, tipo feijão branco, não funciona pra mim. Ele é muito grande. Tem que deixar de molho E mais. eu deixo tempo, eu já deixei tempo assim, ó, na geladeira, esqueci, troquei, fui trocando. Mas mesmo assim não funciona. Mas aí a gente sabe que tem determinadas leguminosas que melhor não. Exatamente. Tem outras que sim, vai fazendo as escolhas. Não força, né? Cada um sabe. É isso aí. Né? Eu acho que é um caminho importante. Mas vamos finalizar com uma foto do Luca aqui, né, Cadu? A fotinho do Luca. Então, teu filho é vegetariano. Então, como é que foi essa história aí, ó? Ele tomando o suco verde. Como é que foi essa história? Que lindo. Desde os 6 meses de idade. Eu falo que os filhos, eles nascem como uma página em branco, né? Eles são reflexos dos pais. Eles aprendem por imitação e não por imposição. Então, ele sempre me viu tomando suco verde. Sempre. Todo dia de manhã, olha. Ele com o pratinho dele. A introdução alimentar. Não, aí ele já tá com 5 anos aí, ó. Ai, meu Deus. Tá comendo aqui lentilha. Aqui eu fiz um burguinho vegano, que já tá todo desconstruído, e aqui um arroz vermelho, né? E aí... Lindo. E aí, ele sempre me via tomando suco verde. E aí, com 6 meses, quando começou a introdução alimentar dele, ele me vendo tomando suco verde, ele começou a pedir. Contra tudo e contra todos. Eu falei, quer saber, eu vou coar e vou colocar na mamadeira e vou dar pra ele. Fiz isso. Ele amou, ele ficou enlouquecido, ele tomou aquele suco verde assim, ó, amando. Desde então, ele toma todos os dias da vida dele suco verde, desde os 6 meses de idade, tá? Desde os 6 meses. E ele já acorda pedindo, mãe, cadê meu suco? Então, todo dia. E assim, ó, e eu vejo que quando a criança já começa desde cedo, o paladar dele já começa a mudar. E ele, sabe o que ele falou pra mim esses dias? Mãe, sabe por que eu gosto tanto de suco verde? Porque eu já tomava na sua barriga e eu senti o gosto, eu lembro. Ele falou isso. Ele é muito fofo, esse guri. Eu senti o gosto, eu lembro. Aí tá, enfim, com suco verde foi assim. Então ele ama todos os sucos, porque já foi a introdução alimentar. E aí, na introdução alimentar, eu já fazia tudo sem carne. Ele come ovo, né? Ele não consome lácteos, mas ele consome ovo. Então, o que acontece? Eu fui fazendo sempre sem carne, até que um dia, acho que ele tinha uns 2 anos e meio, 3 anos, meu marido, foi na casa dos meus pais. Tava tendo churrasco. Meu pai mostrou ali pra ele, né, a carne. O meu marido também. Quer, Luca? Quer? Aí ele pegou, mãe, tudo ele pergunta pra mim. Mãe, o que é carne? E aí, assim, ó, incrivelmente, alguns dias antes, tinha uma vaquinha na praia e eu fiz ele brincar com a vaquinha ali. Ele tava dando comida pra vaquinha. Daí ele falou, mãe, que é carne? Deu assim, a carne é aquela vaquinha que você brincou lá na praia, lembra? A vaca morta, o pai e o vô comem a carne. Sim, você quer comer? Ou seja, eu falei a verdade nua e crua pro meu filho. Ele já não consumia nada de carne. E aí eu falei a verdade, simplesmente a verdade. Que ninguém fala. Fiquei toda arrepiada. Que ninguém fala. Aí ele ficou chocado. Ele falou assim, mas como que o pai e o vô comem a vaca? Ele ficou chocado. Aí eu falei, a pureza da criança. E aí eu falei, você quer? Não. E aí, nessa mesma época, a gente estava tudo na casa de praia, né? Tava tendo pesca da tainha. E os peixes estavam todos na praia. Sabe na aquela areia. Tonelada isso? Tinha tido arrastão. Tonelada. E ele, isso foi antes até, ele com 2 aninhos. Ele só olhava, ele tava aprendendo a falar direito, assim, ainda. Ele só falava peixe mar. Ele ficou desesperado e ele começou a chorar. Peixe mar. E ele já tem essa sensibilidade aí pros animais. E aí, um dia, pediram uma pizza de frango, sempre na casa dos meus pais, né? E aí, pediram uma pizza de frango. E aí, ele, mãe, o que é frango? Frango é a galinha que você viu lá num sítio. A gente foi numa viagem, tinha um sítio.
você viu lá no sítio. Lembra que você pegou o pintinho? Sim. O frango é a galinha. Ah! É a galinha, você quer comer? Não, mãe, eu não como animais. Então, isso partiu dele, não foi eu que impus. Claro que a introdução não teve nada de carne, porque ele não tinha o direito de ele escolher. Porque o que acontece? As mães fazem a introdução alimentar e já colocam carne. Mas a criança que tem que saber se ela vai querer comer carne ou não. Então, eu fiz uma introdução altamente nutritiva. E o que aconteceu? Eu fui contra tudo e contra todos. Contra médicos, contra tudo. Tá? Imagino. Contra tudo. Alguma pediatra te apoiou nesse sentido de fazer introdução alimentar vegetariana? Não, eu nem vou em pediatra. Eu ia só assim para acompanhar raramente alguma coisa ou outra. Se eu falar que eu contei nos dedos de uma mão quantas vezes eu levei meu filho no pediatra, tá? Por quê? Concluindo, ele nunca ficou doente. Olha só. Meu filho nunca, hoje tem 5 anos, ele começou a ir para a escola com 1 ano, onde todas as crianças tinham viroses e 1000 coisas, ele nunca pegou nada. Minto, uma vez ele teve um pouquinho de diarreia, acho que com 1 ano e pouco, e depois nunca mais. Nunca mais, ele nunca ficou doente. E eu via todas as crianças, assim, ele não toma remédio, meu filho nunca tomou remédio, não sabe nem o que é isso. Antibiótico, nunca tomou. Nunca precisou Nossa, fazer o que nada. a gente mais vê, né, Lu? O que a gente mais vê é isso. As crianças tomando antibióticos e corticoides, E assim, inflamados, com as vias aéreas todas infeccionadas. Exatamente. E aí o que aconteceu com essa alimentação? Ele é um touro, né? Uma saúde de ferro. Intestino, tudo funciona perfeitamente. Uma criança extremamente saudável. E aí o que começou a acontecer? Aí meu marido, realmente, tem que continuar nessa alimentação. Realmente. Aí ele concordou contigo. Aí minha mãe também realmente. Mas o começo ali deve ter sido um desafio, né? Foi muito Tipo, a introdução alimentar, a tua mãe falando, não vai dar um bifinho, não vai dar uma carninha. Exatamente. E aí? Nossa! Que falou? Fui contra tudo e contra todos. Aí eu falei, deixa que eu que sou nutricionista, eu que entendo. Eu vou fazer uma alimentação extremamente balanceada para ele. Então, o que ele come? Um suco verde com tudo que tem direito. Eu boto tudo ali nesse suco verde. Que ele toma todo santo dia. Faço uma panqueca nutritiva de manhã. O que tem no teu suco verde? Conta aí, vamos abrir a geladeira agora. Vamos lá, eu boto tudo orgânico, né? Couve, eu boto limão, eu boto abacaxi, eu boto gengibre, eu boto espirulina, eu boto hortelã, às vezes eu boto moringa, às vezes eu boto wheatgrass, que é aquela clorofila. Ai, eu vou botando tanta coisa, às vezes tem outras folhas lá, eu boto O que tem na geladeira? Tudo. Então eu faço um suco verde bem bombástico. E você coa o suco? Para ele eu coo. Uhum. Só para ele eu coo. O meu eu não coo, mas para ele sim, porque daí se ele sente aqueles pedacinhos, ele não gosta. Então para ele eu coo. E aí ele toma esse suco verde aí todos os dias da vida dele e ele já acorda pedindo suco. Então ele é aquela criança que ele come sopa todas as noites. Eu boto todos os legumes. A minha mãe que me ajuda nessa sopa, graças a Deus. Minha mãe é abençoada. Ela faz várias sopinhas e deixa tudo pronto. Ela bota quinoa, ela bota feijão moyashi, ela bota todos os legumes possíveis ali. Ela bota ovinho também picadinho. Bota tudo nessa sopa. Então ele consome essa sopa aí, enquanto muitas crianças estão consumindo pão. Sim. Pão com... E ele aceita super bem, né? Ele já está acostumado. Então essa sopa, e todo dia arroz, feijão, aí ovinho. Tu acha, Lu, que a influência da tua alimentação ser uma alimentação bem diversificada, plant-based, bem natural, na tua gestação, influenciou a introdução alimentar dele? Influenciou. Completamente. Porque o paladar dele é muito parecido com o meu. É muito louco, né? Porque ele fala... Ô mãe, eu sou saudável que nem você, ele fala. Porque o que você come, eu gosto. Se você gosta, eu também vou gostar. É muito engraçado. Lindo, né? Existe essa fase, assim, que a criança, ela tá muito na energia da mãe. Eu acho que até os 5 anos, aí depois vai começar... Na verdade, ele já tá começando. Ele já tá começando o pai, assim, né? Ô mãe, mas eu quero comer aquele macarrão ali do pai. Ô mãe, hoje o pai me deu um chocolate ruim. Ele chega e fala. E você gostou? Não era vegano, ele fala, não era vegano, eu gostei. Eu gostei, mas ele fala assim, como se, que merda, eu gostei. Que figura. Mas foi muito legal essa introdução, então foi natural, mas o mais interessante é que o pai dele deixou tudo na tua responsabilidade e os avós também não pressionaram nada de introdução. Não rolou nenhuma vez, assim, na família, na casa da avó, um escape, come aí, comeu. Rolou, e eu descobri, tem a menina que limpa lá em casa também. Descobri, diz ela, porque ninguém me contou. Ninguém me contou, limpa lá na casa da minha mãe também, né? E aí, ela falou, Lu, tu ensinou ele direitinho, hein? Deu, por quê? Me conta o que aconteceu. Tu não vais acreditar. Tua mãe tinha feito macarrão, porque ele adora macarrão, né? Tinha feito macarrão, mas tudo macarrão sem glúten, então tá. E aí, tinha um pedacinho de carne que ela fez a bolonhesa. E tinha um pouquinho da carne no macarrão. E ela deixou.
E aí o Luca fez um escândalo. Ele falou assim: eu já falei pra vocês que eu não como carne. E pegou e tirou assim: vocês não me respeitam. Ai, meu Deus. Eu falei: eu não acredito que ele falou isso. Eu falei: tá bem treinado. Tá bem treinadinho. É uma escolha dele, né? Porque se ele quiser comer carne, ele vai poder comer, né? Até porque agora tem a escola, ali tem o convívio com os amiguinhos, as festinhas. O brigadeiro, antes ele só comia tudo só o que era vegano. Aí nas festinhas, ok, ele vai comer o brigadeiro tradicional. Eu não vou impedir meu filho de comer isso, né? Mas eu já falo: ó, meu filho, isso tem açúcar, tá? Ah, tá. Sabe o que ele fez quando passou a pandemia? E aí tinha as festinhas na escola. E aí não podia todo mundo compartilhar o mesmo bolo. Cada um ganhava um bolinho individual, as festinhas na escola. Isso ele devia ter uns 3 anos. E aí eu abri a mochila dele, tinha o bolo lá intacto. Até filmei isso. Eu peguei e falei: meu filho, você não comeu o bolo? Não, mãe, é muita farinha, é muito açúcar, isso deixa fraco, não deixa forte. Aí eu não como. Não é saudável. Eu falei: meu Deus. Fiz bem o meu papel. Porque foi algo que, assim, ele entendeu, eu gosto de explicar pra ele. Aí agora na Páscoa eu falei: tá, você vai comer, mas é o chocolate saudável. Aí ele: mãe, esse é vegano, né? Esse pode, não tem muito açúcar. Aí eu vou explicando pra ele, ele entende. A gente tem que ensinar para as crianças, né? Isso é um divisor de águas, porque a criança que tem acesso ao conhecimento, ela consegue fazer escolhas baseadas no discernimento dela. Eu vejo que é inevitável, nós somos criados assim, né? Tipo, tudo que é oferecido pra gente, a gente come o que tem. Exatamente. Né? Então, assim, se uma família não tem o hábito de ter vegetais no prato, não vai ter, a criança não vai comer. A gente come o que tem enquanto criança, dependente dos pais, né, que não faz as próprias compras. E principalmente, sem saber, mais ainda a gente come qualquer coisa, né? E isso vai criando um condicionamento para longo prazo. Eu falo assim, eu falo pouquíssimo aqui sobre alimentação infantil. Até tive só um episódio falando de alimentação infantil, mas eu sempre falo de alimentação infantil, porque todo mundo um dia foi criança. Exatamente. Então, todo mundo um dia teve um primeiro contato, a primeira experiência, e essa experiência é uma tatuagem? Com certeza. Pro resto da vida. Pro resto da vida. Pro resto da vida. E é muito louco, porque eu também antes não atendia criança e não atendia bebês. Aí eu comecei a mostrar, né, no Instagram ali, normal, meu filho tomando suco verde, a alimentação dele, o que eu levava de lanche. Aí veio uma enxurrada de mães, né? Eu quero também que tu faça igual tu faz com teu filho. Aí eu comecei, de tanto que elas pediram, eu comecei a fazer a introdução alimentar. E muitas mães querendo que os filhos sejam veganos ou vegetarianos. Aí é uma super responsabilidade. E a mãe não é? A mãe, os pais são. A mãe é? Aí, enfim, aí tem que fazer porque é muita responsabilidade tu fazer, né, um prato vegano para introdução alimentar. A mãe tem que ser muito caprichosa. Muito, tem que estar ali, tem que organizar tudo na cozinha. E se qualquer coisa der errado, o que o médico vai falar? É culpa da alimentação vegana. E graças a Deus, até hoje, todos os meus pacientinhos veganos maravilhosos ali, se adaptaram bem. Cheio de saúde, né? Que é isso que importa. Sim. Ai, que legal, Lu. Fico muito feliz. Acho que a gente tem que gravar uma geladeirinha aqui com o Lucas junto. Vamos! Ele vai amar. Acho que vai ser super legal. Vai sim. Vai ser lindo. Quero te agradecer. Imagina, eu que por ter aberto tua geladeira aí, contado, né, toda a tua história, tua jornada de vida, o porquê da tua alimentação, porque você come o que você come hoje, né? E, enfim... Fico sempre aqui com as portas abertas. Eu quero conhecer o Luca ainda, porque eu só vi as fotinhos aqui e fiquei babando naquele suco verde dele. Ele vai adorar vir aqui. Muito fofo. Tá bom. Lu, se tu quiser compartilhar as tuas redes sociais ali pra galera te seguir, né? Bom, no Instagram lá tem várias receitinhas também, que é o Luana Zappellini Nutri. Tem também o meu site, que é o www.luanazappellini.com, que lá tem a informação de todos os meus cursos, mentorias, e-books, né? Quem quiser saber um pouco mais sobre essa alimentação à base de plantas, tem curso de alimentação à base de plantas, tem e-book de detox, tem a mentoria, tem um monte de coisa aí. Tá bom? Maravilhosa. Aproveitem. E quem quiser me seguir também, o meu Instagram é Nutri Ariela Dutra, com H no início e 2 L's. Lá tem conteúdo leve sobre alimentação e comportamento. E a gente se vê na próxima. Até mais. Tchau, tchau.